Um homem de 28 anos descobre uma traição devastadora por parte de sua esposa de 20 anos após 5 anos de casamento. A revelação o leva a uma crise emocional profunda, reavivando feridas do passado. Tenho 28 anos e descobri que minha esposa, de 20 anos, teve um caso com o ex-chefe dela, um homem de 35 anos, casado e com filhos. Estamos casados há 5 anos e somos namorados desde a escola. Fomos o primeiro relacionamento um do outro, o primeiro em tudo. Quando éramos crianças, éramos vizinhos. Ela sempre esteve presente na minha vida. Viemos de lares desestruturados, mas sempre pensamos que juntos criamos algo diferente do que vivemos na infância, ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Agora percebo que talvez eu tenha sido apenas um grande idiota todo esse tempo. Eu trabalho de casa, enquanto minha esposa voltou a trabalhar presencialmente. Na área dela, não há muitas mulheres, e ela frequentemente desabafava comigo sobre como o ambiente de trabalho era predominantemente masculino. Ela costumava dizer que o chefe com quem teve o caso era um dos bons, que ele sempre ajudava. Recentemente, minha esposa foi promovida, algo que me deixou muito feliz. Agora, ela era supervisora, que incluía novas responsabilidades, como viagens de negócios algumas vezes ao ano. Na semana passada, de quarta a sexta-feira, ela fez sua primeira viagem. Antes de partir, disse que estaria torcendo por ela de casa, e ela respondeu com algo que sempre dizia quando nos separamos: estou deixando meu coração com você. Cuide bem dele. Na segunda-feira seguinte, ela voltou para casa mais cedo do trabalho. Percebi imediatamente que algo estava errado. Ela parecia muito abalada e tinha uma marca vermelha no rosto. Minha esposa é muito clara e machuca facilmente. Perguntei o que havia acontecido, mas ela apenas pediu um abraço. Disse que queria sentir meu conforto. Depois de um tempo, confessou que houve um incidente no trabalho. Ela me sentou no sofá e fez a confissão que destruiu tudo o que eu acreditava sobre nós. Ela me traiu com o ex-chefe durante a viagem de negócios. No início, não consegui processar. Era como se eu estivesse assistindo a algo que acontecia com outra pessoa, ou como se ela fosse revelar que tudo não passava de uma piada cruel. Cheating é algo muito sensível para mim. Meu pai traiu minha mãe e eu mesmo fui quem descobriu e contou para ela. Meu pai nunca me perdoou por isso e me culpa até hoje por destruir a família. Minha esposa sabia o quanto isso me afetava. Ela viu o quanto sofri com isso, até me consolou quando éramos adolescentes. E, mesmo assim, ela fez o mesmo comigo. Conforme ela falava, fiquei em silêncio. Quando finalmente perguntei o que aconteceu, ela disse que na segunda noite da viagem saiu com os colegas para beber. No final da noite, apenas ela e o chefe continuaram juntos, e acabaram no quarto dele. Ele começou a elogiá-la, dizendo que, se fosse eu, não conseguiria manter as mãos longe dela. Eles se beijaram, e ela disse que não estava pensando claramente. Depois disso, tudo aconteceu. Eu não queria ouvir mais nada. Levantei do sofá e disse que parasse de falar. Ela tentou me tocar, mas me afastei. Ela começou a chorar e pedir desculpas, dizendo que foi o maior erro da vida dela. Me amava e que o álcool atrapalhou o julgamento dela. Pedi que ela saísse de casa e ligasse para a irmã dela para buscá-la. Ela implorou que eu não fizesse isso. Prometeu que largaria o emprego, faria terapia, tudo o que fosse preciso. Mas eu estava destruído. Acabei indo para a casa da minha mãe e contei tudo. Não tinha como esconder, dado o meu estado. Minha mãe ficou devastada porque sempre teve uma ótima relação com minha esposa. Ela disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Desde então, minha esposa tem mandado mensagens e ligado sem parar, implorando para que eu volte, dizendo que ainda podemos salvar nosso casamento. Mas não sei o que fazer. Atualização: e recebi conselhos para procurar a esposa do homem com quem minha esposa teve o caso. Ontem, consegui contatá-la pelo Messenger. Conversamos por vídeo, e ela confirmou meus piores temores. O caso não foi um deslize na viagem. Eles já estavam envolvidos emocionalmente meses antes. Ela até me mostrou provas, mensagens trocadas entre eles desde janeiro. Ela contou que começou a desconfiar quando o marido ficou distante. Certo dia, foi ao trabalho dele deixar algo que ele esqueceu e encontrou os dois no escritório, de forma íntima e sorridente. Quando perceberam que ela estava lá, minha esposa ficou visivelmente desconcertada. A traição não foi apenas física, mas emocional. Agora, tudo o que eu acreditava sobre meu casamento está destruído. Não sei como seguir em frente. Estou completamente perdido. Ela revelou tudo junto com o marido dela depois da conversa. Ela contou que naquele momento ficou certa de que algo estava acontecendo entre o marido dela e minha esposa, mas não confrontou porque queria provas inegáveis das quais ele não pudesse escapar. Após a viagem, o marido dela ficou ainda mais distante e evasivo. Naquela noite, ela esperou ele adormecer para verificar o celular dele. Ao acessar as mensagens com minha esposa, tudo estava ali. Eram mensagens íntimas trocadas antes da viagem. Começaram como uma traição emocional. Outras mensagens eram do parceiro da traição dizendo que não conseguia se concentrar no trabalho com minha esposa por perto. Nas mensagens, ficava claro que o parceiro foi o principal perseguidor, mas isso não muda o fato de que minha esposa nunca cortou as investidas dele. Algumas mensagens antes da viagem mostravam o parceiro falando mal da esposa e reclamando de abortos espontâneos que ela sofreu. Era nojento como ele falava dela para minha esposa, mencionando que talvez precisasse de uma mulher como minha esposa. Havia também mensagens de quinta-feira à noite, quando ele convidou minha esposa para sair com a equipe, e outras enviadas na manhã seguinte que deixavam claro que eles tinham feito sexo. A partir daí, minha esposa não respondeu mais nenhuma mensagem dele depois daquela noite. Eu não achava que pudesse doer mais do que já estava, mas isso me levou
levou a um novo fundo do poço. A outra esposa traída me contou que, ao ler essas mensagens, segurou a calma. Não queria alertar o marido. Estava dormindo no outro quarto. Ela não o confrontou imediatamente. Disse que, no fundo, sabia que estava tudo acabado para ela. Ele cruzou um limite sem volta. Apesar da raiva, ela planejou a humilhação dele publicamente, da mesma forma que ele a humilhou. Então, fingiu estar bem e esperou até segunda-feira, quando decidiu confrontá-lo no trabalho, na frente de colegas e clientes. Por coincidência, minha esposa também estava no local naquele dia. Quando a outra esposa viu minha esposa ao lado do marido dela e outro colega, decidiu confrontar os dois. Ela gritou com minha esposa. Tentou, sem sucesso, acalmá-la. A esposa traída começou a expor o marido e percebeu que ele não mostrava nenhum arrependimento, apenas raiva pela cena pública. Ela me contou que o parceiro da traição foi demitido no dia seguinte e que ela o expulsou de casa. Um dos momentos mais difíceis da vida dela foi explicar tudo isso aos filhos. Eu sabia exatamente como era, pois vi minha mãe fazer o mesmo após o caso do meu pai. Ela disse que tudo isso revelou o verdadeiro caráter do marido e que, mesmo que ele tenha sido perseguidor, minha esposa teve um papel ativo na traição. Como mulher, ela não tinha nenhuma simpatia ou respeito pela minha esposa. Eu disse que ela estava certa em sentir isso e que tinha todo o direito. Ela pediu desculpas pelo papel do marido dela na traição. Fiquei sem palavras por um momento e, em seguida, pedi desculpas pelo envolvimento da minha esposa. Ela disse que agora nós dois fazíamos parte de um clube do qual nunca quisemos fazer parte, mas fomos forçados pelos nossos parceiros. Ela perguntou como eu estava lidando com minha esposa e eu respondi que ainda não sabia o que faria, mas que não estava morando com ela no momento. Ela me desejou sorte e eu desejei o mesmo a ela. Antes de encerrar a chamada, trocamos números de telefone para caso quiséssemos conversar novamente. Minha mãe percebeu que fiquei ainda mais abalado após a conversa. Desabafei com ela sobre tudo o que aprendi. Ela, novamente, não julgou minha esposa em palavras, mas ficou visivelmente magoada com tudo. Parte de mim sente satisfação ao saber que o parceiro da traição perdeu tudo, o emprego, a esposa e os filhos. Talvez ele esteja sofrendo agora, mas também sinto culpa por esse sentimento, porque uma esposa está perdendo o marido e crianças estão vendo a família desmoronar. Também sinto raiva da minha esposa por nos colocar nessa situação, por quebrar nossos votos e por colocar minha saúde em risco. Nós tivemos relações íntimas após a viagem, e as mensagens mostravam que proteção não foi usada. Sei que preciso entrar em contato com minha esposa sobre as informações que descobri e exigir uma linha do tempo completa, mas, ao mesmo tempo, me sinto ainda mais perdido do que quando tudo começou. Eu disse a ela que a odiava e que vê-la me machucar tanto, além de estar sem contato comigo, a deixou extremamente assustada. Ela implorou para que eu desse outra chance ao nosso casamento, mas eu a comparei ao meu pai, e isso a magoou profundamente. Ela disse que não era nada parecido com ele, mas eu perguntei onde estava a diferença. Ela tentou segurar minha mão, mas eu afastei. Disse que não somos meus pais e que a situação era diferente para nós. Ela pediu, quase chorando, para que eu dissesse que conseguiríamos superar isso depois de tudo que passamos, mas eu não consegui responder. Foi então que fiz meu pedido pela linha do tempo, e percebi que isso a assustou, mas insisti, e ela concordou. Disse também que precisávamos fazer exames, e ela aceitou sem hesitar. Eu mal conseguia conter minhas emoções enquanto arrumava uma mala com itens essenciais. Ela implorou para que eu ficasse, dizendo que dormiria no sofá, mas que só queria que eu estivesse em casa. Respondi que não podia ficar lá com ela. Quando estava saindo, ela disse que me amava muito e que sentia muito por tudo. Não consegui dizer nada de volta. Ela perguntou onde eu ficaria, e admiti que estaria com minha mãe. Pediu para eu dar um recado à minha mãe, mas eu disse que não seria o intermediário dela. Sei que ela também está preocupada com a relação com minha mãe, já que antes era tratada como uma filha por ela. Minha esposa nunca teve uma relação saudável com a própria mãe. Foi ausente e negligente. Ela pediu um abraço, mas eu disse não e fui embora. Agora estou analisando minhas opções. Ela revelou mais verdades dessa vez, mas a realidade continua a mesma. Não sei como interpretar a declaração dela de que ficou paralisada durante o caso. Também não tenho certeza se estou pronto para contar a outras pessoas sobre a traição, porque me sinto muito envergonhado. No momento, estou tentando viver um dia de cada vez e apreciaria qualquer conselho sobre como seguir em frente. Sinceramente, acho difícil acreditar nessa ideia de que ela congelou, já que ela foi adiante com tudo. Para ser honesto, acredito que eles tiveram relações mais de uma vez. E fazer isso sem proteção? Isso parece íntimo demais para ser algo casual, não acha? Atualização 3. Recebi a linha do tempo da minha esposa sobre o caso com um colega de trabalho. Olá, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer pelo apoio contínuo. Aqui vai uma atualização sobre a situação. Tenho mantido contato mínimo com minha esposa. Ela me mandou mensagem dizendo que teria uma reunião após sua suspensão, mas, uma hora depois, disse que foi demitida. Conversamos sobre os testes de DST e decidimos fazê-los na quinta-feira. Ontem à noite, ela me ligou por vídeo. Fiquei hesitante em atender, mas atendi. Ela parecia a mesma de domingo e disse que tinha terminado de escrever a linha do tempo. Combinei de ir até lá no dia seguinte. Ela mencionou que escrever isso foi uma das coisas mais difíceis que já fez, ficando atrás apenas da nossa separação. Tentou não chorar, mas a vi lutando. Normalmente, eu a confortaria, mas dessa vez não consegui. Minha mãe ofereceu-se para ir comigo como apoio. Disse que ficaria no carro e que só estava preocupada com minha condição emocional ao voltar. Aceitei e dirigimos até lá. Minha esposa estava esperando dentro de casa com um documento de 2 páginas. Ela estava claramente ansiosa. Sentei-me no sofá com ela, mas parecia o dia da descoberta novamente. Pedi que ela lesse a linha do tempo em voz alta. Isso a pegou desprevenida, e o medo ficou evidente em seu rosto. Eu precisava ouvir isso dela. Após um momento, ela começou a ler. Foi devastador. Ela descreveu
desde quando foi contratada até o dia em que tudo foi descoberto. Contou como a amizade com o colega começou no ambiente de trabalho. Ele se apresentava como alguém diferente dos outros e sempre a apoiava. Eventualmente, ele começou a desabafar sobre seus problemas em casa, e ela se tornou uma ouvinte. Ele também começou a perguntar sobre a vida dela, e ela compartilhou questões, como a recaída da mãe. A amizade se transformou em algo emocional, e logo começaram as mensagens e flertes. Ele dizia que acreditava nela e ajudou a ganhar uma promoção. Depois disso, durante uma celebração, ele a beijou. Ela alegou que ficou paralisada e que sua mente desligou, mas as coisas avançaram, e eles tiveram relações. Ela disse que não estava emocionalmente presente e que, logo depois, chorou no banho, mas, mesmo assim, voltou para casa fingindo que nada havia acontecido. Ele parecia estar sondando, e ela acabou contando sobre a recaída da mãe. Ele começou a ser mais ousado em seus desabafos. Ela desejou ter falado algo na época, mas estava cega pela visão de que o colega era um dos bons no trabalho. Outros colegas faziam piadas, dizendo que ela era a favorita dele, mas ela não me contou nada disso. Naquele momento, eu estava lidando com problemas envolvendo meu pai, e ela sentiu que os problemas dela eram pequenos em comparação. Por isso, não quis jogar isso sobre mim e começou a desabafar com ele. Foi assim que o caso emocional começou, e agora, era ele quem ouvia sobre os problemas que eu não estava sabendo. Isso doeu, porque sempre tivemos uma comunicação aberta. Não importava o que estivesse acontecendo, eu fazia dela minha prioridade. Sempre estávamos juntos como uma equipe. O colega começou a flertar no trabalho e, eventualmente, nas mensagens de texto. Ela retribuiu. Ele mencionou que uma promoção estava se aproximando e que ela era uma forte candidata, afirmando que era uma das melhores funcionárias. Depois da promoção, ele abraçou, foi o primeiro contato físico, e brincou que ela poderia agradecer de outra forma algum dia. Quando a equipe saiu para beber, eles se afastaram para uma mesa separada. Ele começou a desabafar sobre sua esposa e filhos. Mais tarde, foram para o quarto dele com a desculpa de ouvir música e continuar a celebração da promoção. Ele colocou música e comentou sobre a vista do quarto. Então, a puxou para perto, começou a dançar com ela e a elogiar, dizendo o quanto ela era bonita e que, se fosse ele, não conseguiria tirar as mãos dela. Ele a beijou, e ela diz que ficou paralisada, como se a mente tivesse desligado. Ele começou a tocá-la, e isso evoluiu para sexo. Ela disse que não teve nenhuma reação emocional e que ele terminou rapidamente. Ele comentou que aquilo tinha sido uma baita celebração. Depois que ele dormiu, ela saiu da cama silenciosamente, foi para o quarto dela e foi direto para o chuveiro, onde esfregou o corpo várias vezes, mas continuava se sentindo suja. Ela não dormiu aquela noite, chorando enquanto pensava em mim. Na manhã seguinte, havia apenas uma reunião, mas ela não foi. O colega ligou, dizendo que estava decepcionado por não ter tido uma segunda rodada pela manhã. Ela quase não respondeu e mentiu, dizendo que estava de ressaca. Ele disse que encobriria sua ausência na reunião e sugeriu que ficassem mais um dia. Ela ficou com medo de me contar o que aconteceu porque sabia que traição era algo inaceitável para mim. Planejou acabar com o caso, limitando a comunicação com ele apenas ao necessário para o trabalho. Quando voltou para casa, parecia devastada de culpa, mas agiu como se nada tivesse acontecido. No sábado de manhã, ela iniciou intimidade comigo, tentando limpar o que havia feito, mas acabou se sentindo ainda pior porque tinha estado com ele sem proteção. Na segunda-feira, ele a chamou para conversar e ela disse que deveriam deixar tudo no passado, que tinha sido um erro. Ele resistiu, até que um colega de trabalho se aproximou e a conversa foi interrompida. Depois, ela ligou para a irmã em estado de pânico. Minha cunhada soube de tudo no mesmo dia em que eu descobri. Há mais detalhes na linha do tempo, mas resumi o que ela leu. Ela chorava enquanto lia, parando algumas vezes para tentar recuperar o fôlego. Eu também estava desmoronando. Em um momento, ela tentou segurar minha mão e se desculpava repetidamente, mas eu tirei minha mão debaixo da dela. Eu precisava sair dali, então pedi o documento e vim embora. No carro, eu desabei. Minha mãe, sem dizer nada, me abraçou enquanto eu chorava nos braços dela como uma criança. Eu não estava em condições de dirigir, então ela assumiu o volante e nos levou de volta para casa. Minha esposa continuava ligando e mandando mensagens, inclusive no celular da minha mãe. Eu disse à minha mãe que cuidaria disso. Eventualmente, liguei de volta. Ela perguntou se eu estava bem, e eu respondi, por que eu estaria bem? Ela pediu desculpas e admitiu que eu estava certo, e ela não era melhor que meu pai. Disse que, durante aquele tempo, era como se estivesse enfrentando a si mesma e que isso lhe trouxe clareza. Afirmou que sempre me amou e que cada momento comigo foi precioso. Disse que se odeia pelas escolhas que fez e que nada que está perdendo se compara a me perder. Ela pediu que eu considerasse a possibilidade de reconciliação, prometendo fazer de tudo para consertar as coisas e mostrar o quanto nossa relação significa para ela. Eu não consegui responder. Minha mão direita estava tremendo, e tudo o que consegui dizer foi que precisava de espaço. Se me arrependo de ter ouvido a linha do tempo, não exatamente, porque precisava saber. Às vezes, analiso cada detalhe, mas uma vez que tomo uma decisão, tento me manter firme. Ele parecia estar investigando, e ela acabou contando sobre a recaída da mãe. Ele começou a ser mais ousado em seus desabafos. Ela desejou ter reagido na época, mas estava cega pela ideia de que ele era um dos bons no trabalho. Outros colegas faziam piadas, dizendo que ela era a favorita dele, mas ela não me contou isso. Naquele momento, eu estava lidando com os problemas com meu pai, e ela achou que os problemas dela eram insignificantes em comparação. Assim, começou a desabafar com ele. Foi aí que o caso emocional começou. O colega sabia dos problemas dela antes de mim. Isso dói, porque sempre tivemos uma comunicação aberta, sem barreiras. Não importava o que estivesse acontecendo, ela sempre foi minha prioridade, e éramos uma equipe. Depois que minha esposa leu a linha do tempo que escreveu, fiquei devastado. Desde aquele dia, não houve um momento em que isso não pesasse sobre mim.
mim. Não tenho conseguido dormir bem, e já reli o documento várias vezes. A cada nova leitura, sinto uma mistura de emoções, tristeza, dor, raiva e vergonha. Às vezes, nem consigo colocar em palavras como me sinto. Não acho que ela tenha mentido ou manipulado a linha do tempo. Tudo parece condizente com o que outros cônjuges traídos já compartilharam comigo. Também acredito que o processo de escrever essa linha do tempo tenha sido impactante para ela, mas isso não diminui minha raiva e mágoa. Na sexta-feira à noite, mandei mensagem para a esposa traída do colega de trabalho, perguntando se poderíamos conversar. Queria ouvir o ponto de vista dela e saber como ela e os filhos estavam lidando. Ela ligou de volta e contou que a situação tem sido muito difícil para as crianças. Disse que está focada nelas, mas o divórcio será conturbado. O marido, o traidor, está se comportando como se fosse a vítima e cheio de si. Não pediu desculpas. Está vivendo em um hotel e foi impedido de acessar a casa, pois ela trocou as fechaduras. Perguntei se ela sabia de outros casos de infidelidade ou abuso de poder. Ela respondeu que suspeitava de traições anteriores, mas nunca teve provas concretas. Comentou sobre uma denúncia de assédio em um emprego anterior do colega, há 5 anos, onde ele teria retaliado uma funcionária que recusou seus avanços. Porém, a denúncia foi ignorada porque ela era vista como problemática. Apesar disso, o homem manteve uma boa reputação. Essas informações me deixaram ainda mais irritado com ele. Sinto que ele mirou minha esposa intencionalmente, mas também fico profundamente magoado com o fato de que ela permitiu que o caso emocional evoluísse. Ontem, minha cunhada ligou preocupada. Disse que minha esposa não estava bem, parecia não estar comendo e estava abatida. Ela perguntou se eu tinha falado com minha esposa, mas respondi que não, desde quinta-feira. Apesar disso, decidi que precisava vê-la. Passei em um restaurante local que minha esposa gosta e peguei a comida preferida dela. Quando cheguei em casa, ela estava deitada no sofá, com a TV ligada, mas claramente não prestando atenção. Ela parecia estar passando por um inferno. Emoções conflitantes me atingiram. Por um lado, algumas escolhas dela trouxeram isso. Por outro, eu queria confortá-la e dizer que tudo ficaria bem. Ela ficou surpresa ao me ver. Tentou se levantar, provavelmente para me abraçar, mas se conteve. Mostrei a comida e disse que precisava que ela comesse algo. Ela disse que eu não precisava fazer isso, mas eu respondi que queria. Ajudei-a a se acomodar na mesa e dei algo para beber. Enquanto ela comia, perguntei se tinha tido contato com o colega ou se ele havia aparecido em casa. Ela disse que não. Pedi para ver o celular dela, e ela o entregou sem hesitar. Não havia novas conversas com ele, e o número dele ainda estava bloqueado. Depois que terminou de comer, comentei que a irmã dela havia me ligado. Isso a deixou surpresa, mas ela garantiu que não pediu para a irmã fazer isso. Afirmou que estava tentando respeitar meu pedido por espaço. Eu disse que estava tudo bem e que a ligação não me incomodou. Então, ela começou a chorar. Disse que tinha arruinado nossa relação, que eu era a melhor coisa que já aconteceu na vida dela, que não conseguia se perdoar pelo que fez. Comentou que está decepcionada consigo mesma e que o fato de eu sempre tê-la amado e confiado nela só tornava tudo mais doloroso, porque ela me traiu da pior forma possível. As palavras dela me atingiram profundamente, e eu desmoronei ali mesmo. Ela continuava dizendo que não merecia meu amor e que estava destruída pelo que fez. Pela primeira vez desde o dia D, o dia em que descobri a traição, me vi arrependido por estar com ela. No entanto, interrompi esse pensamento e disse que, apesar de minha vida estar completamente destruída, nunca me arrependi dela. Listei quantas vezes ela me salvou e que, se não fosse por ela, eu provavelmente nem estaria aqui. Lembrei do dia em que nos conhecemos no parquinho do bairro, quando tínhamos 5 anos, de quando, aos 13, eu confessei meus sentimentos por ela, todo nervoso, tropeçando nas palavras. Ela segurou minha mão para me tranquilizar. Naquele momento, soube que queria estar ao lado dela para sempre. Recordei o dia em que pedi ela em casamento e ela disse sim. Eu estava tão empolgado para começarmos nossa vida juntos daquele jeito. Desde então, nunca quis estar separado dela. Ela era tudo para mim, e isso nunca mudou antes do dia D. Nós dois choramos sem dizer mais nada. Quando consegui me recompor, disse que precisava ir. Enquanto saía, ela me agradeceu por ter ido visitá-la e afirmou que entendia a minha necessidade de espaço. Disse também que aceitava as consequências dos seus atos, mas que não iria desistir de nós dois e que já estava planejando iniciar terapia individual. Eu apenas assenti. Minha primeira sessão de terapia individual está marcada para segunda-feira, mas ainda sinto que não estou nem perto de saber como seguir em frente. Nem mesmo me sinto menos perdido. Todas as emoções possíveis estão me esmagando, e é como se eu estivesse preso em um labirinto. Gostaria muito de ouvir conselhos sobre o que fazer. Seus sentimentos são nobres, meu amigo, mas estão mal direcionados. Você se sente perdido porque está dividido, e sua mente está dizendo para deixá-la, enquanto seu coração pede que reconsidere. Seu apego ao passado e à pessoa que sua esposa foi está comprometendo sua capacidade de proteger seu próprio coração. Entendo isso. Eu também já passei por algo parecido. Havia um apego profundo à história compartilhada, a ideia de protegê-la, como se fosse meu dever. Mas mesmo sabendo de tudo isso, minha ex-namorada escolheu me trair. Ela tinha outras opções. Podia ter conversado comigo ou simplesmente ignorado os avanços do outro cara, mas escolheu o caminho mais fácil. Perceber isso foi o que me impediu de voltar para ela. Sabia que precisava escolher continuar ao lado dela, reconstruindo uma confiança que eu nunca quebrei, ou me libertar e começar um novo capítulo na minha vida. Escolhi a segunda opção. Escolhi a mim mesmo. Digo isso porque você ainda está vulnerável e sente que precisa salvá-la, pensando que isso pode restaurar o que foi perdido. Mas isso não vai acontecer. Ela sabia o que estava em
jogo e ainda assim tomou a decisão de te trair. Se decidir continuar, saiba que vai viver pisando em ovos diariamente. Permanecer em um casamento quebrado é como atravessar um campo minado, e a qualquer momento você pode dar um passo errado e perder mais pedaços de si mesmo. Ela não é uma criança. Sabia exatamente os riscos e as consequências, e mesmo assim tomou essas decisões. Você é a vítima aqui, não ela. O único que precisa ser salvo é você mesmo. Op, seus sentimentos estão totalmente válidos. Essa é uma experiência profundamente chocante e dolorosa. Dê-se um pouco de graça e espaço para processar tudo isso. A terapia individual é um passo enorme e positivo para você. Você precisa desse suporte para trabalhar essas emoções antes de tomar qualquer decisão importante. Quero pedir para que pare de se responsabilizar. Você prometeu protegê-la, mas não pode proteger alguém do que não sabe. Ela escondeu isso de você e se machucou sozinha. Ela foi uma participante ativa nessa traição. Se estiver pensando em seguir adiante com ela, sugiro que não tome nenhuma decisão precipitadamente. Se ela realmente está comprometida em salvar o casamento, ela vai te dar o tempo necessário para processar tudo.